Quero falar com vocês sobre liderança, a liderança do século XXI. Como tem agido os líderes cristãos do século XXI? Como que você tem visto? Essa semana, meditando na minha palavra, me chamou muita atenção um texto de Saul. Um momento onde Saul, ele perde, o Senhor retira dele a unção. Ele foi ungido rei, ele tinha um chamado, ele tinha algo de Deus na vida dele, o Senhor tinha escolhido para um propósito. Mas de repente ele foge dos caminhos do Senhor e a vaidade toma conta dele, ele começa a fazer as coisas por conta própria. Até que a glória de Deus se retira dele. Ele perde a unção a qual tinha sido dado por Deus. E aí olha o que esse texto vai falar. Em 1 Samuel 15:30. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Saul chama Samuel e ele reconhece o pecado dele. Ele fala, eu pequei. Mas ele não fala um pequei que ele se arrepende diante de Deus. Ele tem um arrependimento diante dos homens. O arrependimento dele era de medo de perder toda aquela reputação entre os homens. Ele não se preocupou em ter um arrependimento profundo, em restaurar um momento de comunhão e de unção dentro do Senhor. Então ele pede para Samuel ir com ele, para que ele adore o Senhor, porque na presença de um outro líder consolidado, uma unção ali na vida dele, as pessoas não iam perceber que ele tinha perdido a glória de Deus. Como nós temos visto, como nós temos andado, nós como os líderes, porque a nossa preocupação tem que ser a respeito do que o Senhor pensa sobre nós. O que o Senhor pensa a nosso respeito é o que tem que valer. E muitas vezes nós estamos preocupados, eu vejo os líderes de hoje muito mais preocupados em se apresentar ao público, muito mais preocupados em como vai estar a reputação dele diante dos homens, o que as pessoas vão pensar do que o que Deus vai pensar. Então aquele arrependimento raso, se arrepende com medo de perder o posto, mas não tem um arrependimento, aquele arrependimento de Davi, para ter aquele coração segundo o coração de Deus, aquebrantado na presença de Deus. Como que você olha para essa palavra, para essa posição? Precisamos buscar por líderes que tenham um coração preocupado no verdadeiro arrependimento profundo, no coração alicerçado ao Senhor, não às coisas da terra. Porque um líder que ele se preocupa somente com as coisas terrenas, ele não vai conseguir manter, ele não vai conseguir se manter na presença de Deus. A unção de Deus precisa estar sobre ele para que ele consiga derramar na vida dos seus liderados. Fique com essa palavra do nosso devocional do empreendedor de hoje. E não se esqueça que a sua casa e a sua empresa são os seus maiores ministérios.